Por que não faz sentido afirmar que os injustos serão castigados por toda a eternidade? No estudo de hoje, nós vamos entender mais sobre esse tema e vamos analisar as afirmações de Jesus sobre este lugar tão temido, o inferno. Agora, Escola Bíblica. Uma cidade como o Rio de Janeiro precisa de esperança. Com a Rádio Novo Tempo aqui, a nossa vida vai mudar. Faz muito tempo que eu sonho com isso. A rádio vai ser muito boa pra gente. Deus ouviu as minhas orações. Essa rádio vai ser uma bênção para nossa cidade. Mais de 13 milhões de cariocas. E Deus tem um plano para alcançar cada um deles. Com as suas doações, nós conseguimos trazer a Rádio Novo Tempo para a capital do Rio de Janeiro, amém? E nesse mês de março, a sua doação irá ajudar a levar guias de estudo da Bíblia para o coração do Rio. Participe agora mesmo doando através do nosso Pix. É fácil, anjos@novotempo.com. Em breve, a cidade maravilhosa será também a cidade da esperança. Sou anjo, sou Novo Tempo. Olá, tudo bem com você? Está no ar Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que você passou sua semana? Como é que você está passando, né? A gente já está na quinta-feira, mas como é que você passou sua semana? Está tudo bem aí na sua casa? Como é que estão as coisas? Você sabe que, uma vez eu aprendi que quando você pergunta, você que realmente quer saber? Eu até já falei isso aqui. Quem pergunta quer saber e quem responde quer falar. Você já viu que a gente pergunta automaticamente? Como você está? E a gente dá aquela resposta social, né? Está tudo bem. Por isso, quando eu pergunto, está tudo bem? Realmente eu quero saber como você está, como é que estão as coisas aí, ainda que a gente não interaja, né? Mas você pode interagir com a gente, mandando mensagem. Você pode fazer contato com a Escola Bíblica, nosso departamento. Nós temos os nossos conselheiros espirituais. É só ligar para a gente. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Aí você pede para falar no Escola Bíblica. E esse número também é o número para você pedir a sua revista Esperança. Porque aqui no Escola Bíblica a gente estuda as nossas revistas. E a gente está estudando essa temporada a revista Na Mira da Verdade. São as perguntas que mais foram feitas nos 15 anos do programa Na Mira, que é o programa que responde as perguntas. Tá? Foram selecionadas e sistematizadas aqui em temas. Então tem perguntas sobre sábado, sobre a lei de Deus, sobre carne impura, sobre morte. E agora a gente está estudando sobre o inferno. Perguntas, e aí o tema do inferno. Né? Inferno é um lugar de perpetuação do sofrimento, um lugar que realmente vai existir e a gente, né, aqueles que forem salvos, vão olhar e dizer assim, está queimando, ou né, Deus vai olhar assim, agora você vai queimar como um ar de vingança, vingança daquele que foi salvo também, como a gente mencionou ontem. Esta foi uma influência da cultura grega, do paganismo, que infiltrou-se no cristianismo. Isso nos desvirtua, nos dá uma ideia errada de quem é Deus. Mas a gente vai estudar hoje como Jesus falou, quando Jesus citou no que ele estava se referindo. Tá? Peça a sua revista agora. Liga para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ela não tem nenhum custo, porque já recebeu o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Obrigado a você que é um Anjo da Esperança. E você sabe que nesse mês de março nós estamos numa campanha especial de doações especiais
porque vem aí a nossa Rádio Novo Tempo na cidade do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Nós vamos realizar um sonho, né? Vem a nossa rádio aí, e teremos muito mais pedidos de estudos, muito mais pedidos de revistas. Nós teremos, e por isso nós queremos doações para atender a esses pedidos. Você pode fazer a sua doação. Aqui está o QR Code, né? Se colocar em tela, dá para colocar em tela cheia aí? Vai aparecer no telão. Ah, não dá para colocar, é verdade. Aparece no telão. Dá para aproximar aqui, né, diretor? Você pode aproximar, vai voltar aqui. Ah, está lá no cantinho ali, ó. Está ali no cantinho no GC, ó. Está vendo aqui, ó? Para onde que eu vou? Eu tenho que ir para o lado de aqui, aqui. Não, eu tenho que virar assim. Como é que é? Assim, né? Aqui assim. Isso. Agora deu? É que eu estou... isso. Aqui, ó. Embaixo do meu pé aqui, do lado da mesinha. Está vendo esse QR Code? Aproxima seu celular, abre lá no seu aplicativo do banco. Você abre o aplicativo do banco, aproxima lá, né? O QR Code, Pix QR Code, e aproxima aqui, ó. Tá? Aproximou, já vai, é só digitar o valor, tá bom? Ou você pode usar a nossa chave Pix, que está aparecendo aí, que é o nosso e-mail, que é o anjos@novotempo.com. É isso, diretor? anjos@novotempo.com. Eu vou ficar nessa câmera aqui, que daí vai ficar mais fácil, ó. Ó, para você ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tá aparecendo ali? Tá? Se não, é o anjos@novotempo.com, que é a nossa chave Pix. Nós vamos ajudar nosso público-alvo, 13 milhões de pessoas que receberão a mensagem de esperança através da Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Tá bom? Obrigado. Você que é um anjo, você que está se tornando um anjo, você que quer, junto com a gente, levar esta mensagem. Vamos orar para a gente entender o estudo de hoje? Muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Nos dê entendimento, compreensão. Eu clamo em nome de Jesus Cristo que haja sensibilidade. Nós aqui, para apresentarmos o programa, respeitando as diversas opiniões, e que haja um coração aberto de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos estudar juntos. Se você tem a sua lição, o nosso tema 9. Deixa eu só abrir qual é a página que está aqui, o tema 9. Já estou no final aqui. Aqui tema 10, tema 9, página 62. Textos difíceis sobre o inferno. Tá? Vamos lá. Ontem a gente começou a conversa sobre esse tema e percebemos que quando a Bíblia começa... Primeiro a gente estudou que não existe na morte, a gente estudou isso também no tema da morte, não existe uma separação de uma entidade corpórea consciente. Ou seja, o pó volta para o pó, a fonte da vida volta para Deus. E quando a gente está falando de inferno, nos textos que a gente analisou ontem, no Antigo Testamento, Isaías 66, se refere a um lugar final de destruição, não um lugar de perpetuação do mal. A gente vai entender isso um pouquinho mais. Jesus realmente falou da existência do inferno. Negar isso seria contra o texto bíblico. Então a gente tem referências de Jesus. Mas o que ele quer dizer, né? Vamos analisar alguns momentos em que Jesus menciona o inferno nos evangelhos. Começamos em Mateus capítulo 5. O contexto de Mateus capítulo 5 é o Sermão do Monte. Tá? Todo o capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a um julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha a expressão usada por Jesus aqui. Verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros.
e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É a tradução que a gente tem aqui, o verso 29. Outro texto, verso 30. Texto correlato aqui, 18, 8 e 9. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o corpo para o inferno. É óbvio, Jesus, na primeira parte desse texto, tanto no verso 29 se referindo ao olho, tanto como o verso 30, não há uma literalidade, ou seja, eu preciso tomar uma decisão. Agora ele está se referindo realmente que se o olho, se a mão te fizesse, né, se perder, você iria para o inferno. É a referência do texto. Capítulo Marcos 9, 43 e 44. Marcos 9, só para te apresentar aqui o contexto. Jesus está 9, 43. Jesus está falando aqui sobre os tropeços, né? O verso 42, quem faz tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E agora 43, e se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tende as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Veja que faz uma mesma referência ao texto de Isaías, que a gente analisou ontem, do verme, do fogo que não se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta, é melhor entrares na vida aleijado do que tendes os dois pés e serás lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Lembra bem, Jesus está usando essas ilustrações para dizer, esteja atento, você partes, né? Como é que você está usando aquilo que eu lhe dei? Será que você está usando para a sua perdição ou para a sua salvação? 47, 48. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. Não temais, capítulo 10, 28 de Mateus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O contexto aqui, Jesus está mostrando o preço do discipulado e a perseguição que eles enfrentariam, tanto nessa vida quanto na vida eterna. Então eles deveriam se preocupar aqueles que iriam matar nessa vida e iriam fazê-lo se perder na eternidade. A gente já vai analisar com mais detalhes isso. Agora vamos para outra referência, Mateus capítulo 23, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, se referindo aos líderes religiosos, porque rodeias o mar e a terra para fazer um prosélito, um seguidor, e uma vez feito, tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós, ou seja, aqueles que começam também a perseguir e a maltratar e a matar. Serpente, raça de víboras, se referindo mais uma vez a esses líderes religiosos. Como escapareis da condenação do inferno? Agora, depois de esses vários textos que Jesus faz menção ao inferno, a gente tem que perguntar, né? Jesus ensinou que o inferno existe ou que ele existirá? Porque o texto é claro, está se referindo a um local, mas um local que já existe ou uma destruição final? Se a gente analisar com o texto de Isaías, capítulo 66, verso 24, que nós analisamos ontem, a gente percebeu no texto que a destruição final acontecerá. E esse texto, e o texto se refere a um lugar, a um inferno, um lugar de destruição. Um dia haverá o fim de todo o mal e sofrimento. E um dia, né, a gente citou ontem o texto de Daniel, capítulo 12, verso 2. E eu citei o texto de São João, capítulo 5, verso 27 e 28. Uns vão acordar para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo, da destruição final. Então,
Biblicamente, está muito claro que um dia haverá uma destruição final. Mas a pergunta é, este local existe ou existirá? Que é o que a gente tem que analisar aqui. Para responder, vamos lá. Nós precisamos levantar aqui 3 questões. Primeiro, qual o significado do termo original bíblico? Né? O termo grego, Gená, que é traduzido por inferno. Tá? Qual o significado? Que é interessante. Mesmo que você não tivesse esta explicação ou acesso, você junta as ideias, você já chega à conclusão que não faz sentido um local já hoje de sofrimento. Estou adiantando, né, a resposta, porque né, a gente tem que ligar aqui e deixar as coisas claras. Porque a gente já estudou o tema da morte, então não há um ser que sai, não há consciência na morte. Então, logo, não há um inferno hoje. Então, não tem sentido. E segundo, a gente já analisou um texto do Antigo Testamento, que o inferno não é uma perpetuação do mal, mas seja, é um término, acabou. Vai um dia acabar. Então, se eu tenho um texto do Antigo Testamento, eu não terei um texto do Novo Testamento com a ideia diferente. Então, Jesus está se referindo a um momento que vai acabar a dor e o sofrimento, e o momento em que o mal será exterminado. Agora, não há lógica em dizer que esse lugar já existe. Agora, agreguemos à nossa explicação a ideia original, né? A palavra usada. A palavra grega Gená é uma transliteração do hebraico Vale de Rinom, onde sacrificavam crianças ao deus Moloque. Aqui estão as referências. 2 Reis 16:3, 21:6, 23:10. Fora de Jerusalém, havia ali o local, que era o Vale de Rinom, local onde mortos eram depositados, e havia um queimar de combustível ali, como se fosse um grande lixo. Esse era o lugar. Então, originalmente, a tradução se refere a este lugar, mostrando assim, um dia haverá um local de destruição. Essa é a ideia do texto. Esse lugar se tornou um depósito de lixo ao lado de Jerusalém, onde sempre havia algo queimando, inclusive cadáveres sendo devorados por vermes. Essa é a referência. E nós absorvemos, estou dizendo dentro da cultura cristã, absorvemos uma ideia, como eu citei ontem, que veio de influência grega, a existência de um local de punição, a ideia de haver separação de um ser, né, após a morte, onde os espíritos, as almas conversam. E aí, para mim, aqui é a grande questão que eu comecei a falar ontem. Eu começo a ter um olhar de Deus, primeiro, o Deus que pune. E a Bíblia é muito clara em dizer que o Senhor não tem prazer na morte daquele que o rejeita. O Senhor não tem prazer, a dor no coração. Essa é uma escolha pessoal. Agora, teria Ele prazer na perpetuação desse sofrimento? E como que eu vou acreditar que um dia, né, o resultado de aceitar a Jesus será a eliminação de toda dor e sofrimento? Como um indivíduo pode visualizar dor e sofrimento para sempre? Percebe que isso é mais uma assimilação cultural e que a gente não pensa, às vezes, no todo? Então está aqui. Esse Gená se tornou um símbolo do castigo final pelo fogo que Deus dará aos ímpios, pois ali era onde os cadáveres eram queimados e, ao mesmo tempo, comidos por vermes. E eles queimavam enquanto havia combustão, né? Havia energia para havia combustível para queimar. Então, o que Jesus está dizendo é que os corpos serão jogados no inferno, no Gená. Não as almas, não um ser. É a destruição, é o deixar de existir. Marcos 9, 43 a 46, Isaías 62, 24, que a gente leu ontem, 66, 24, transmitem a mesma mensagem. O verme não morrerá e o fogo não se apagará enquanto o cadáver não for totalmente destruído. Ou seja, enquanto houver combustão, como eu mencionei.
As metáforas de verme e de fogo não destacam tormento consciente, queridos. Um tormento consciente da alma no inferno, mas sim a completa destruição, a desgraça daqueles que não receberão o sepultamento, daqueles que foram jogados, esquecidos para sempre. Mateus 10, 28 confirma a verdade da destruição dos corpos dos ímpios no inferno, no Guena, ao contrário do que pensam vários intérpretes desatentos, muitas vezes, da leitura desse texto. E eu, assim, com todo carinho, né? Quando a gente usa a expressão desatentos, é assim, que se eu não... O texto bíblico, ele requer atenção. Né? E às vezes eu tenho que estar atento ao todo, não só a tradução ali ou a interpretação daquele texto. Compreende? Então eu preciso buscar outros textos que vão falar a respeito desse mesmo assunto e de assuntos que estão ligados, como o estado do homem na morte. Afinal, o texto diz que Deus fará perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, ele deixa de existir. E também se refere a esse momento aqui e à eternidade. Quando o fogo do inferno será aceso? Essa é a pergunta. Quando vai existir? O Salvador ensina que o lago de fogo será aceso após a segunda vinda. Se podemos usar essa expressão. Usar essa expressão aceso é no sentido de existência, tá? Então isso vai acontecer após a segunda vinda, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. A gente tem referências bíblicas, como por exemplo, Apocalipse capítulo 20. Então, e aqui, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui, Mateus capítulo 25, 31, 32 a 41. O cenário aqui, o contexto desse texto é os sinais a respeito do fim, a preparação e agora o grande julgamento. Isso quer dizer que o inferno não existe, mas ele vai existir, este momento de destruição. Mateus 25, 41 diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Se foi preparado, significa que eles ainda não estão lá e que o destino deles no fogo, no lago de fogo, os aguarda. E aqui a referência de Apocalipse 20 que eu citei, capítulo 20, versos 7 a 10. Diz que só depois do milênio é que o lago de fogo será aceso e que somente então Satanás e os demônios serão jogados lá. E agora, qual o significado de fogo eterno? A gente tem referências, e fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, verso 12, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Essa expressão se refere a fogo que existe enquanto há combustão, enquanto, nesse caso, precisa se queimar a palha. O 13:42, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. 25:41, se referindo ao grande julgamento, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. 2 Pedro 2:6, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. Sodoma e Gomorra ainda estão existindo? Não. Então, fogo eterno, fogo inextinguível, se refere a um final, uma consequência eterna, uma punição que terá consequências eternas, porque o fogo só vai existir enquanto houver elemento para ser destruído. Fica claro isso para você dentro do contexto dos textos? Talvez Judas, capítulo 1, verso 7, seja uma outra boa referência, também a Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas como exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, Sodoma e Gomorra queimam? Não.
mas elas são postas como exemplo do fogo eterno, ou seja, a destruição, a consequência eterna. Portanto, Pedro e Judas apresentam o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra como exemplo do fogo eterno que vai castigar os ímpios. Esse fogo eterno é nas consequências, não na duração. Os efeitos do fogo serão permanentes e irreversíveis. Em que sentido? Ou seja, ele fez uma escolha equivocada e não vai existir mais. Assim como os efeitos foram permanentes e irreversíveis sobre aquelas cidades ímpias, serão sobre aqueles que escolheram. Apocalipse 20:14 diz que o lago de fogo será sinônimo da segunda morte, a pena final para o pecado, a separação eterna de Deus e a impossibilidade de uma nova ressurreição para voltar à vida. A Bíblia, queridos, diz sim que haverá choro e ranger de dentes, porém, essa angústia dos ímpios terá um fim, o deixar de existir. E aí, toda essa explicação, esses textos, é para me fazerem pensar que Deus não tem prazer na destruição, mas Deus dá a liberdade para cada um fazer a sua escolha. Deus é amor e Deus respeita as decisões que cada um faz. Agora, ninguém decide estar do lado de Deus pensando no resultado, o medo de viverem, de um dia serem destruídos, porque o amor lança fora o medo. Agora, a existência de uma consequência pela minha escolha precisa existir, porque senão não existe liberdade. Se não existe liberdade, não existe um Deus que ama. E eu quero te dizer, a gente não segue Jesus por medo. Não. Alguns até tentaram vender essa ideia de que nesse momento há um local, há um inferno queimando, aceite, senão você vai. Esse não é Deus. Não é assim que Deus trabalha. O Senhor quer que eu escolha viver a eternidade por amor a Ele. Agora, Ele, no fim, tem que dar um basta a toda a dor e o sofrimento. Agora, ninguém precisa estar lá. Eu e você podemos escolher neste momento aceitar o Senhor Jesus, entregar a vida para Ele. Você deseja isso? Eu quero orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Que a gente decida estar ao lado do Senhor por amor. Porque o Senhor é amor e nos dá liberdade. Eu clamo por isso, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Olha, eu quero te convidar, nesse próximo sábado, todas as igrejas adventistas estarão abertas. Eu quero te convidar a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Entre no site encontreumaigreja.com.br. Entra, procura, chega lá e diga: o pastor Gilmar, do programa Escola Bíblica, da TV Novo Tempo, me convidou para vir aqui. Independentemente de nossa crença, de onde a gente congrega, nosso objetivo é estarmos juntos e crescermos no conhecimento da palavra. Tá bom? Você será bem-vindo. Um abraço, bom final de semana, a gente se vê segunda-feira.